Você trabalha a vida inteira acreditando em um pacto silencioso com o sistema. Sacrifique o seu presente, bata o ponto, pague os seus impostos, contribua religiosamente com a Previdência e, aos 65 anos, o Estado ou o banco vão garantir o seu descanso. Você projeta uma velhice tranquila, mas eu quero que você faça um teste prático. Vá até a farmácia do seu bairro hoje e observe o balcão. Olhe para os idosos contando moedas trêmulas para decidir qual remédio vão levar para casa e qual vão ter que deixar na prateleira. Eles não planejaram ser pobres. Eles trabalharam duro por 40 anos, trocando suor por salário. Mas eles cometeram o erro invisível. A grande ilusão da aposentadoria é confiar cega e passivamente em números nominais. Vamos à realidade fria da matemática. Imagine um trabalhador que se aposentou há 15 anos, recebendo o equivalente a 5 salários mínimos. Naquela época, esse valor pagava um excelente plano de saúde, mantinha as contas em dia e garantia um supermercado farto. Hoje, a inflação real e o achatamento dos benefícios esmagaram esse poder de compra. O dinheiro não parou de cair na conta. Ele simplesmente perdeu a sua gravidade. O carrinho de compras pela metade é a prova física desse roubo silencioso. O erro invisível que está destruindo a sua aposentadoria neste exato segundo é a crença de que o futuro está garantido por uma instituição. Aposentadoria não é uma idade biológica, é uma equação financeira. O sistema previdenciário tradicional é uma pirâmide demográfica que já colapsou. Há cada vez menos jovens na base para sustentar o topo. Se você está delegando as suas próximas décadas ao INSS ou à promessa do seu gerente, você não está poupando. Você está apenas parcelando a sua própria miséria em câmara lenta. Hoje, nós vamos desmontar essa bomba relógio e construir a sua rota de fuga. O primeiro pilar do erro invisível é uma falha brutal de compreensão sobre como a previdência pública realmente funciona. Quando o desconto do INSS aparece subtraído no seu rolerite no final do mês, o seu cérebro cria uma ilusão financeira reconfortante. Você imagina que o governo está pegando aquele exato valor e guardando em um cofre com o seu nome, acumulando juros, esperando pacificamente o dia em que o seu corpo não aguentar mais trabalhar. Essa é uma mentira contábil. O sistema tradicional não é uma conta de investimentos individual. Ele opera sob um regime de repartição simples. Na prática, o dinheiro que sangra do seu salário hoje não financia o seu futuro. Ele é transferido imediatamente para pagar a conta do aposentado de hoje. Você está, literalmente, sustentando o topo de uma pirâmide, apostando cegamente que, daqui a 30 ou 40 anos, existirão trabalhadores suficientes na base para fazer exatamente o mesmo por você. E é aqui que a matemática demográfica decreta o fim dessa ilusão. Nos anos 80, o Brasil tinha uma base larga, muitas crianças nascendo e dezenas de trabalhadores ativos para cada idoso aposentado. A máquina rodava com folga. Mas olhe para a realidade das famílias ao seu redor hoje. A enorme maioria dos casais tem apenas um filho, ou decide simplesmente não tê-los. A população envelhece em ritmo acelerado, enquanto a base produtiva de pagadores encolhe de forma irreversível. Quando a matemática quebra, o Estado só tem 3 botões de emergência para apertar: aumentar a sua idade mínima de aposentadoria até perto do seu fim biológico, achatar o valor real do benefício ou imprimir dinheiro para cobrir o rombo, gerando inflação. O seu descanso futuro foi atrelado a uma equação falida.
Delegar a sua velhice ao Estado é assinar um contrato cego onde eles mudam as regras e você sempre paga a conta. Ao perceber que o sistema público é uma canoa furada, o trabalhador que consegue juntar um pouco de dinheiro no fim do mês busca a rota de fuga mais óbvia, a mesa do gerente do banco. E é nesse exato momento que a segunda armadilha é armada. Ele te oferece um plano de previdência privada, embalado em gráficos bonitos, palavras difíceis e promessas de segurança absoluta. Você assina o contrato sentindo que, finalmente, assumiu o controle do seu futuro. Esse é o segundo erro invisível. Trocar o esquema falido do Estado por um parasita corporativo. A engenharia das previdências privadas dos grandes bancos é projetada para ser confusa de propósito. Eles escondem o verdadeiro custo da operação atrás de nomes técnicos inofensivos como taxa de administração e o mais letal deles, a taxa de carregamento. Vamos a um exemplo prático e frio. O gerente diz que a taxa de administração é de apenas 2% ao ano. O seu cérebro processa isso como algo barato. São só R$ 2 a cada 100, certo? Errado. A mágica dos juros funciona para os dois lados. Em um horizonte de 30 anos de contribuição, essa pequena taxa de 2% não tira apenas uma fração do seu dinheiro. Ela devora, matematicamente, quase 1/3 de todo o lucro que o seu esforço gerou ao longo da vida. O banco pega o seu capital, investe em títulos públicos que você mesmo poderia comprar de graça com 2 cliques no celular e te cobra uma fortuna pela intermediação. Você trava o fruto do seu suor por décadas e assume todo o risco. Se o fundo for mau, o prejuízo é exclusivamente seu. Se o fundo for bem, o banco confisca uma parte gigantesca da sua rentabilidade através das taxas. Na previdência privada tradicional, a única aposentadoria que tem garantia de luxo no longo prazo é a do próprio banco, não a sua. O terceiro pilar do erro invisível atinge aqueles que, desconfiados do governo e fugindo das taxas predatórias dos gerentes, decidem simplesmente guardar o próprio dinheiro. É o trabalhador comum que corta gastos, evita dívidas a todo custo e acumula sobras do salário na tradicional caderneta de poupança ou na conta corrente. Ele acredita piamente que o dinheiro estático, intocável e protegido por uma senha no aplicativo é sinônimo de segurança absoluta para na sua velhice. Mas o dinheiro fiduciário não é um cofre blindado. Ele é um bloco de gelo deixado sob o sol do meio-dia. Aqui entra a física implacável da inflação acumulada no longo prazo. Quando você planeja o seu futuro, está projetando um cenário financeiro para daqui a 20, 30 ou 40 anos. O erro fatal e irreversível de quem vive de contra-cheque é fazer essa projeção usando o poder de compra da moeda de hoje. Vamos a um exemplo prático que destrói essa ilusão matemática. Pense no que você conseguia comprar com R$100 mil há 2 décadas. Naquela época, esse valor era suficiente para adquirir um imóvel confortável à vista em praticamente qualquer cidade do país. Hoje, devido à impressão desenfreada de dinheiro e à diluição silenciosa da base monetária, esses mesmos R$100 mil mal conseguem comprar um carro popular básico 0 km. O número nominal cravado na tela do seu celular não diminuiu. Ninguém hackeou a sua conta, mas a energia de compra que aquele número carrega evaporou quase que completamente. A moeda controlada pelo Estado é projetada estruturalmente para perder valor ano após ano. É uma ferrugem invisível que corrói o seu esforço diário sem pedir permissão.
Se você passar 3 décadas apenas empilhando papel moeda ou travando o capital em aplicações que perdem para a inflação real dos supermercados e das farmácias, você chegará aos 65 anos como um milionário de mentira. Terá uma conta bancária cheia de dígitos vazios que não pagam as suas contas reais. Você poupou muito suor, mas armazenou o seu tempo de vida em um balde furado. Se a previdência do governo é um esquema de pirâmide, se o banco é um parasita movido a taxas e se a própria moeda derrete como gelo ao sol, qual é a saída para quem vive de salário e não quer depender de esmolas na velhice? A resposta exige uma mudança brutal e definitiva na sua forma de enxergar o mundo. Você precisa parar de tentar acumular dinheiro e começar a acumular propriedade. O erro invisível que destrói o trabalhador comum é acreditar que o futuro se garante estocando a moeda fiduciária que sobra no fim do mês. Quem realmente entende a física da riqueza faz o exato oposto. Eles não confiam o próprio tempo de vida a um pedaço de papel impresso por políticos. Eles focam todas as suas energias em adquirir ativos reais. A sua verdadeira aposentadoria não será garantida por uma promessa do Estado, mas sim pela quantidade de sistemas produtivos que você possui. Um ativo real é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, sem exigir o seu suor físico diário. Pode ser uma fração de um grande negócio através de ações sólidas de empresas, fundos imobiliários que te pagam aluguéis limpos todos os meses, terras ou até um pequeno negócio lateral que você construiu. Vamos a um exemplo prático. Em vez de entregar R$300 por mês para o gerente travar na previdência privada, você usa esse exato valor para comprar participações diretas em estruturas reais que geram lucro e distribuem dividendos. Hoje, com R$100, você já compra um pedaço de um galpão logístico ou de uma transmissora de energia. Você corta o intermediário parasita e se torna dono. Ao longo de 2 ou 3 décadas, você não terá apenas um saldo diluído na tela do celular. Você será dono de uma máquina geradora de fluxo de caixa que naturalmente ajusta seus preços conforme a inflação sobe. A verdadeira aposentadoria não é uma idade biológica. É o exato dia em que a renda dos seus ativos ultrapassa o seu custo de vida. Você já entendeu que a saída é abandonar a moeda do Estado e acumular ativos reais. Mas existe uma última armadilha mental que faz o trabalhador comum desistir no meio do caminho: a cegueira do pensamento linear. Desde o dia em que você assinou a sua carteira de trabalho, o sistema programou o seu cérebro para a matemática de curto prazo. 1 mês de suor equivale a 1 salário. Se quiser ganhar o dobro, precisará trabalhar 2 turnos, destruindo a sua saúde e o tempo com a sua família. O seu corpo possui um limite biológico estrito de produção. A riqueza verdadeira, no entanto, não opera em linha reta. Ela opera em uma curva matemática exponencial chamada juros compostos. É aqui que a física do dinheiro separa quem será dono de quem continuará sendo refém. Vamos a um exemplo prático. No primeiro ano em que você começar a comprar os seus próprios ativos geradores de renda, a recompensa parecerá uma piada absoluta. Você receberá talvez R$10 ou R$20 de dividendos no mês. A cultura do consumo imediato vai sussurrar no seu ouvido que esse esforço é inútil e que você deveria gastar esse dinheiro hoje. Esse é o grande filtro invisível. Se você pegar esses R$20 e reinvestir fielmente, comprando mais fatias de negócios produtivos, a engrenagem começa a girar a seu favor. A matemática exponencial é lenta no início, mas implacável no longo prazo.
Em 10 anos, esses dividendos pagarão as suas contas básicas. Em 20, cobrirão o seu custo de vida. Em 30 anos, essa bola de neve se torna uma avalanche financeira impossível de ser parada. O sistema usou o tempo contra você a vida toda através da dívida. A única forma de se aposentar com dignidade é inverter essa física. Você só será livre no exato dia em que o seu capital começar a suar mais do que você. Chegamos ao ponto de ruptura definitivo. O sistema financeiro global não foi desenhado para proteger a sua velhice. Ele foi meticulosamente construído para extrair o máximo da sua energia vital, enquanto você tiver força física para trabalhar, descartando-o na completa dependência quando o seu corpo finalmente pedir trégua. O Estado não é o seu guardião paternal. O banco não é o seu parceiro de negócios. E a moeda de papel não é o seu refúgio seguro. A maior e mais amarga verdade sobre a sua aposentadoria é que absolutamente ninguém virá salvá-lo. Nenhuma reforma da Previdência, nenhum político com discursos inflamados e nenhum gerente de banco sorridente vão devolver o poder de compra que a inflação confiscou da sua mesa. O erro invisível só continua destruindo as suas próximas décadas, enquanto você aceitar terceirizar a responsabilidade do seu próprio suor para terceiros. A partir de hoje, você enxergou a mecânica implacável da extração. A ignorância deixou de ser uma desculpa confortável. A matemática é fria e te deixa com apenas 2 escolhas. Você pode fechar este vídeo, acordar amanhã para bater o ponto e continuar financiando a engrenagem do topo da pirâmide com o seu sacrifício, torcendo por um milagre no INSS. Ou você pode cruzar a linha, assumir o controle absoluto do seu tempo de vida, converter o seu dinheiro diluído em ativos reais e construir a sua própria máquina geradora de riqueza. A decisão é exclusivamente sua. Aqui é o investigador financeiro. Nós existimos para entregar o mapa de fuga da engenharia econômica. Se você decidiu parar de ser matéria-prima do sistema, inscreva-se no canal agora. Deixe nos comentários a senha restrita. Meu próprio cofre, para eu saber quem assumiu as rédeas do futuro. Compartilhe este dossiê. O tempo corre. Até a próxima investigação.